pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo de hoje ele é super diferente porque eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês de uma experiência maravilhosa que eu tive em janeiro, que foi uma viagem que eu fiz, meu primeiro cruzeiro pela empresa Pumantur no navio Soberano. E aí eu queria passar um pouquinho para vocês o como que foi essa experiência, o como que é por dentro do navio, como foi embarcar, desembarcar. Vamos lá conhecer um pouquinho comigo dessa viagem? Essa viagem que nós fizemos foi de 5 dias, 4 noites, e saímos do Porto de Santos, depois fomos para o Rio de Janeiro, aí passamos um dia inteiro navegando e terminamos em Camboriú, e aí depois voltamos para o Porto de Santos. Nós fomos com o nosso carro, chegando lá tem vários estacionamentos, assim, é até difícil você andar com o carro lá nas ruas, porque fica um monte de gente se jogando na frente do seu carro, tentando te convencer a deixar no estacionamento deles. E lá dentro mesmo, da onde você despacha as malas, tem um estacionamento, mas é bem mais caro, e nós optamos por deixar em um que era parceiro da CVC, que foi a empresa que nós fechamos a viagem. E esse estacionamento ele era um pouco mais longe, ele ficava mais perto lá do centro da cidade, lá de Santos. Só que lá no próprio estacionamento eles têm uma van que leva você até onde você vai despachar as malas e depois quando você volta da viagem ele vai buscar você também e te deixa no estacionamento. Então para mim isso não foi problema, valeu super mais a pena deixar nesse estacionamento mesmo. Depois disso, você tem que partir para esse lugar que você despacha a mala. Eu fiz um videozinho que eu vou deixar ele passando aqui enquanto eu tô falando. Lá você tem que ter colocado essa etiqueta aqui, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Você tem que ter colocado essa etiqueta aqui, ó, você preenche, né, tem o número da cabine, o número do seu contrato, o nome, aí você preenche de acordo com as informações que eles te dão quando você fecha o pacote, corta ela e cola na sua mala. E aí você vai deixar lá, isso daqui, ó, deixa eu ver se tem informações, não, esse daqui como se fosse o contrato, né? Que tem as regrinhas, tudo aqui para onde a gente foi, o nome aqui em cima. Então aqui vem o número do contrato, vem o dia do embarque, o desembarque, essas coisas. E aí eles colocam essa senha aqui, ó, na hora que você despacha a mala, eles vão e colocam essa senha, já fazem tipo uma triagem. E aí você tem que se parte para uma outra sala, que eu vou deixar aqui um videozinho também que eu gravei mais ou menos de como que era essa outra sala. E aí lá tem várias cadeiras, tem umas lanchonetes, é bem confortável. E lá eles chamam essa senha aqui várias pessoas. Eles dão essa mesma senha para um grupo de pessoas e aí fica passando lá no painel. Aí essa parte demorou, gente. Ai, como demorou? Acho que demorou, mais de 1h30. A gente ficou lá e com criança é complicado. É gente que não acaba mais. Então, assim, essa parte foi a mais chatinha, porque... E mesmo assim, para nós não foi tanto, porque quando eles chamaram essa senha, era uma fila enorme de gente, né? Um grupo de pessoas. Aí quando chegou lá, ela entendeu que, como nós temos crianças, né? Mesmo eles não sendo bebês, nós éramos preferenciais, então a gente pulou uma boa parte, né? Ao invés da gente ficar naquela fila, a gente passou direto pro guichê, né? Que fala, eu acho, para ser atendido. Então o que demorou mais mesmo pra gente foi ser chamado a senha. Só que para quem não tem criança ainda ia demorar muito mais, porque tem essa parte que tem que ficar na fila esperando todo mundo. E aí quando chega lá, né, para fazer essa primeira parte também, você tem que mostrar os documentos de todo mundo. E aí tem umas coisas que você assina aqui, concordando, falando que você não tem doença, que você não ficou doente. Você tem que fazer tipo uma abertura de crédito, sabe? Informando o seu cartão de crédito também. E para quem tem criança, tem um formulário aqui que você preenche porque ele é menor de idade. Então tem um pouco uma burocracia, assim, né? Aí quando você preenche tudo isso, eles geram para você um cartãozinho,
que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui era do Miguel, tá vendo? É um cartãozinho que eles colocam aqui as suas informações. Esse cartãozinho aqui, ele serve de chave da sua cabine e ele serve também para você comprar as coisas dentro do navio. Porque assim, é tudo incluso, né? Comida, bebida, essas coisas, mas tem alguns serviços lá dentro, algumas coisas que não tá no pacote, né? Então, se você quiser a parte, por exemplo, lá dentro tem um shopping. Então, se você quiser comprar qualquer coisa dentro do shopping, aí você usa esse cartãozinho aqui. Depois eu vou voltar a explicar alguns detalhes aqui desse cartão quando eu for falar da parte das refeições. Mas assim, eu prefiro também falar com vocês do desembarque da parte da mala, só para não esquecer também depois. No desembarque, você tem que deixar a sua mala na porta um dia antes, de noite, que aí eles retiram. E aí eles te dão outra etiqueta, que é essa daqui, ó. Aí essa daqui, ela é bem legal, porque ela vem por cor, tá vendo? É as mesmas informações que a gente já tinha colocado, só que essa vem por cor. Que aí na hora que você sai do navio, eles separam as malas por tamanho e por cor de etiqueta. Então foi super fácil de você localizar na saída a sua mala também. Então, aí depois que você fez todo esse processo, né, da documentação, despachou as malas, passou por tudo, abriu o crédito, pegou a sua chavinha e tudo, aí tem a parte que você vai finalmente entrar no navio. Aí você vai ter que passar por uma revista, você pode entrar com uma bagagem de mão, né, que é aconselhável até porque você não sabe quanto tempo vai demorar para sua mala aparecer, porque eles deixam na porta da sua cabine pelo lado de fora, mas demora algumas horas. Então, como você não sabe quanto tempo vai demorar, é aconselhável você levar uma mala de mão. Então, se você quiser entrar na piscina, essas coisas, então você leva uma muda de roupa de banho, essas coisas que você precisa durante essas horas que a sua mala não vai aparecer. E aí, essa mala de mão, ela passa pelo detector de metais. Você passa também igual um aeroporto, sabe? Eles te revistam e tem várias regras. Por exemplo, você não pode levar chapinha, você não pode levar secador, não pode levar nada de comer, nada de beber. A única coisa que passou assim foi o leite que eu levei pro Miguel, mas mesmo assim eu levei num pote plástico, eu não levei a lata, sabe? Mas, por exemplo, eu tinha uma garrafa de água, eu tive que jogar fora a água porque não podia entrar com a água. Eu tinha levado um pacote de bolacha para eles porque eu não sabia quanto tempo ia demorar esse processo de embarque. Ela fez eu tirar de dentro da bolsa e mostrar para ela para ver se estava vedado o pacote, porque se tivesse aberto eu tinha que jogar fora. Então você não pode entrar com nada disso e corre o risco de, se você tentar mesmo assim levar, essas coisas que tem escrito no contrato, tá? Da comida eu não tinha observado, mas de coisas assim, sabe? Da chapinha, ferro de passar, essas coisas tem escrito no contrato, eles avisam. Mesmo assim, se você optar por levar, corre o risco de chegar lá e eles pegarem, e aí você não sabe se eles vão te devolver depois ou não. Então eu não aconselho levar. E eu acho que eles fazem isso para manter, né, a segurança de todos, porque você pode causar um incêndio dentro do navio e não tem por onde correr se acontecer isso, né? Então é mais seguro a gente seguir as regrinhas. E aí, passando por essa parte, tudo ok, né? Não tem nada ilegal, tá tudo certinho. Aí você entra no navio. Aí eu tenho um videozinho que a gente passou, né, pelo um corredor antes de entrar dentro do navio. Quando você entra dentro do navio, na parte de baixo, ainda assim, lá dentro também tem o detector de metais, você também coloca sua mala de mão lá para entrar. Aí depois disso, aí você tá liberado. Aí você pode transitar, né, pelo navio. A sua cabine ainda não vai estar liberada, demora um tempinho, né, para ela tá liberada, mas assim, você já pode, né, que nem eu falei, você pode ir no restaurante, beber alguma coisa. Quando nós chegamos, como já estava na hora do almoço, então a gente foi direto almoçar, né?
Aí agora vamos falar um pouco sobre as cabines. A nossa cabine, ela era externa, e como foi uma viagem que nós fechamos muito em cima da hora, nós tivemos que pegar duas cabines, as duas eram iguais, era uma praticamente do lado da outra, e eram duas camas de solteiro que eles uniam e faziam uma cama de casal, né? Você podia optar por uma de solteiro ou uma de casal. E ela tinha uma vista, né, pra fora, tinha uma janela. Mas eles têm vários tipos de cabine, tem umas mais luxuosas, que tem varanda, e tem umas que é mais embaixo do navio, né? Porque quanto mais alta elas vão ficando, mais luxuosas elas vão ficando. Aí tem umas que são bem lá embaixo, que elas são bem menorzinhas e não tem janela, elas são viradas para dentro, né? Você não tem vista nenhuma. Não é um quarto enorme, mas é um quarto assim bem ok. Não achei ele pequeno não, tava tudo limpinho. Eu vou colocar um vídeo, né, aqui que eu gravei do quarto. É tudo limpinho, tem a televisão. A TV ela não fica canal assim aberto, sabe, que nem na nossa casa. Por exemplo, teve um dia que tava passando Aladdin, ficou passando Aladdin o dia inteiro, toda hora que você ia lá e ligava tava passando Aladdin, até porque o foco não é esse, né, você não vai pro navio pra ficar assistindo televisão. E aí tem alguns canais assim, por exemplo, ele fica mostrando um mapinha da onde o navio está até onde ele vai, sabe? Aí fica aonde é que o navio está. E aí tem algumas câmeras que mostram a proa, essas coisas. E aí você consegue ver isso da sua televisão. E em cada andar eles têm como se fosse uma maquete do mapa de vidro. E aí é um mapinha, que aí você consegue ver em que andar que você está e aonde é que tá o que você está procurando. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Vou mostrar para vocês como que é. Aqui tem o guarda-roupa, é grandinho, ó, tem os cabides. Aí aqui do lado tem o cofre e umas prateleiras. Aí aqui desse lado tem o banheiro. Ele não é muito grande, mas é o suficiente. Ó, aqui pra tomar banho. Aí aqui tem uma penteadeira. Aí aqui tem duas camas que eles juntaram para fazer uma de casal. A televisão e a nossa cabina é a superior externa. Então, ela tem a janelinha, ela é virada para fora. Tem algumas que é interna que não tem janela nenhuma e tem algumas que tem a sacada. A nossa é a superior externa, daqui a pouco ele vai partir e aí a gente não vai ver mais nada. Em relação a restaurantes, comidas, bebidas, vamos falar sobre isso. Eles têm algumas opções lá que é à parte, né? Então tinha se eu não me engano, um restaurante oriental, sabe? Alguma coisa assim que aí você tinha que pagar para ir. Tinha uma carta a parte de bebidas, que se você quisesse aquelas bebidas você tinha que pagar. E assim, eram diferenciais, né? Então, por exemplo, nessa carta à parte tinha champanhe, aí o refrigerante é à vontade, para todo mundo, mas ele vem no copo, né? Você pega o copo e vai lá e pega o seu refrigerante. Essa carta te dá o direito à latinha. Então tem uns diferenciais, assim, umas bebidas diferentes. Mas tirando essas coisas assim, realmente é tudo incluso. Nós almoçávamos e tomávamos café da manhã em um restaurante que era de buffet, então você mesmo ia lá e se servia. E durante o dia tem um restaurante na piscina que serve pizza, batata frita, hambúrguer, que aí você pode ir lá, né, a qualquer hora pegar.
Porém, esse daí é uma fila enorme. Eu fui lá uma vez só e, tipo, demorei muito tempo, me arrependi. E foi a única vez. E de noite tinha um que era mais chique, né? E que era com cardápio. Aí você escolhia o que você queria. Que eu vou deixar aqui, eu acho que eu gravei algumas imagens e até do cardápio infantil, que tinha um só para as crianças, era um super legal. Esse restaurante da janta, foi até isso que eu comentei que eu ia falar da carteirinha depois. Ele vem escrito na carteirinha. Ó, tá vendo que aqui tá escrito Atlântico e aqui o horário 7h15. Esse era o horário que a gente tinha que almoçar e esse era o jantar, e esse era o restaurante que nós tínhamos que jantar, porque eles separavam as pessoas na janta por turno. O café da manhã e o almoço, como é buffet, tinha os horários lá disponíveis e você ia lá e comia, né? Agora a janta não, tinha o horário certinho e tinha a mesa também. Esqueci de falar da mesa. Ó, acho que aqui dá pra vocês verem, tá vendo? Ó, mesa 58. Então você tinha o horário, a mesa, o restaurante, tudo certinho, porque tinha shows de noite e são muitas pessoas. Então essas pessoas, esse horário era o primeiro turno que eles chamavam. Aí a gente ia lá, jantava e as pessoas que não estavam jantando estavam assistindo o show. Depois nós íamos assistir o show e essas pessoas vinham para jantar. Então era para ter uma organização. Eu também vou deixar uma foto aqui que eu tirei mais ou menos, porque não estava o cardápio inteiro dos drinks. Tinham várias opções de drink, suco, aí tem água. Então assim, você pode beber o dia inteiro. Para quem eu não tô acostumada, né, eu não bebo tanto assim, mas para quem gosta de cerveja, essas coisas, você bebe realmente o dia inteiro, é tudo incluso. Eu vi algumas pessoas reclamando do sabor da água. Eu, sinceramente, não senti diferença nenhuma em relação a isso. A comida, eu achei gostosa sim. A única coisa que eu não curti muito foram as sobremesas. Eu achei bem fraco de sobremesa. Tinha umas que eram bonitas, tudo, mas não eram coisas muito saborosas, sabe? Não eram tão boas. Mas também tá ok, né? Tá valendo. O importante é a diversão. Sobre os passeios, assim, todos os lugares que ele descia, né? No nosso caso, foi no Rio de Janeiro e Camboriú, tinham excursões que você podia fechar previamente no próprio navio. E aí você descia. Lá no Rio de Janeiro era no porto mesmo, né? Então para você descer era mais fácil. Nós optamos por não descer no Rio de Janeiro, a gente ficou no navio, achamos que a gente ia aproveitar melhor, até porque fazia pouco tempo que eu fui pro Rio de Janeiro. Mas tinham várias excursões, assim, para você ir pro Cristo, para as praias. E em Camboriú a gente até pensou em ir pro Beto Carreiro.
Porém, a gente achou que não valia a pena, porque as excursões dentro do navio, assim como tudo que você vai comprar dentro do navio, não sei se eu já havia comentado, é em dólar. Então, assim, ficava caríssima o passeio, ficava muito caro. E não valia a pena, porque 5 horas em ponto você tinha que estar no navio. E da última vez que eu fui no Beto Carreiro, a gente, pra conseguir curtir o parque inteiro, a gente saía super tarde da noite. Então, assim, era meio longe, assim, né, da onde descia até o parque. Então, a gente achou que não valia a pena pagar tanto dinheiro pra não ficar o dia inteiro. Mas mesmo assim nós descemos, só que lá não tem porto, então eu tirei uma fotinho aqui pra vocês verem, era tipo uns navio pirata, eles colocaram uma balsa, né, pra você entrar dentro desse naviozinho pirata e aí eles te levavam até Camboriú. E aí lá a gente optou por ficar na praia mesmo, a gente curtiu o dia de praia, almoçamos lá e depois voltamos. Não sei se é verdade, mas nos bastidores, assim, eu escutei que teve pessoas que acabaram perdendo o navio. Então, tá vendo? Tipo, foi um dos motivos que nós não optamos por ir lá pro Beto Carreiro. Achamos que era muito caro e muito arriscado a gente acabar perdendo, né, o navio. Referente a opções de lazer, essas coisas que tem dentro do navio. Como eu falei, todos os dias tem shows. Depois eu vou deixar aqui um pedacinho dos shows que eu gravei para vocês verem, que são lindos, super vale a pena assistir. Tem música na DJ, essas coisas na piscina, todos os dias, né? Então é super divertido, apesar de eu ter achado, são duas piscinas de tamanhos iguais, assim, uma do lado da outra, mas pela quantidade de pessoas eu achei pequenas, mas assim, dá pra aproveitar também, tá? Baladas, tem baladas de noite e tudo, essas eu não consegui ir por causa das crianças, mas tem várias, festa do branco, festa do brega, festa sertaneja, tem várias festas assim de madrugada, e aí de madrugada eles servem sopa para quem, né, já bebeu demais, tudo tá precisando, tem sopa lá também. E aí tem algumas opções assim que são pagas, né, como por exemplo tem o cassino, que aí se você quiser utilizar você comprar as fichinhas. Tem uma parte que é de jogos para crianças também, que aí se você quiser você também tem que pagar. Lá no passeio de Camboriú, eles tinham, deixa eu ver se eu tô com ele aqui, tinha um pirata que ficava tirando foto, sabe, com as pessoas no barquinho. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui, que eu esqueci de pegar pra vocês. Ó, tá vendo? Vinha assim, ó. Aí essas coisas tudo é a parte, tá, gente? Se eu não me engano, acho que foi R$ 50 essa foto. Ó, aí a gente tirou algumas, se tirava com o pirata. E dentro do navio, para quem vai com criança, a partir dos 3 anos, eles têm uma equipe de recreação que se chama Ai, meu Deus, Trotanautas. E aí, assim, eles não ficam lá o dia inteiro, tá? Tem horários assim certinhos. Tem horários certinhos durante o dia que você pode levar eles lá e aí eles fazem algumas atividades, que nem eles fizeram um tour pelo navio, tem brincadeiras. Então você pode levar e aí você curte um pouquinho, né, sem as crianças no navio também. Eles fazem até um passaporte para ele. Esse aqui é o do Leandro, esse aqui é o do Miguel. E aí eles carimbam, né, todos os dias que as crianças vão indo. Você faz um cadastro para deixar as crianças lá. E aí nesse cadastro você vai informar se ela é porta aberta ou porta fechada, porque lá é fechado. E aí você tem que deixar o cartãozinho da criança. Se ela for porta aberta, ela pode sair sem a sua autorização. Ela pega, né, com o tio lá o cartãozinho e volta para a cabine. Se ela for porta fechada, só quem deixou a criança que pode retirar. E aí você tem que levar o seu cartão, né, o do responsável, para poder ele liberar a criança. Então é super seguro. E aí esse do Trotanautas tinha alguns eventos também que eram à parte. Então teve um dia que foi para fazer cupcakes, teve um dia que eles dormiram lá
todo mundo junto, sabe? Com a festa do pijama, então tinha algumas coisas que era à parte, mas o básico ali, né, que era de ficar essas horinhas lá com eles, brincando, essas coisas, era incluso também, você podia deixar as crianças lá. E aí no final eles ganharam até um diplominha, quer ver, gente, que bonitinho? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, peraí. Ó, no final eles ganharam um diploma falando que eles participaram, tá vendo? O Miguelzinho teve alguns dias que ele não quis ficar, ele preferiu ficar com a gente. Ele é pequenininho ainda, não entende, né? Eles ficam com criança a partir de 3 anos, ele tem 3 aninhos e ele podia ficar, mas tinha dias que ele queria ficar com a gente. Agora o Leandro não, o Leandro adorava, né? Ele ficou todos os dias, todas as horas que podia, ele ficou. Todos os dias também, quando a gente voltava pro quarto depois do café, porque tinha o horário da limpeza, né? A gente encontrava isso daqui, ó, que é um diário de bordo. Então ele falava a data, falava a previsão do tempo, e aí dentro, eu acho que não dá pra ver, mas dentro tem todo um cronograma de tudo que iria acontecer aquele dia, as opções de excursão, opções de lazer dentro do navio, shows, tudo que ia acontecer aquele dia no navio. Compras, vamos falar de compras. Como eu disse, lá dentro tem um shopping, todo dia tem uma promoção diferente, então teve um dia que foi de relógio, sabe? Tem várias coisas assim. Dizem que o último dia é quando tem mais promoções. Mas como eu falei, é tudo em dólar, então não achei nada muito, nossa, que barato não, tá, gente? A única coisa que eu comprei, que eu não resisti, foi essa pulseirinha aqui, ó. É uma bijuteria, tá? Olha, é uma bijuteria. Aí tá aqui, eu comprei. Foi 10 dólares. Não sei se... Ela é bem bonitinha. Tem um drink, tem a âncora, tem escrito love, tem o sol e tem uma câmera de tirar foto. Mas é biju, foi 10 dólares e comprei porque eu não resisti mesmo, amei ela. Até agora ela não ficou preta, é uma bijuteria até que boa, mas é biju, não é prata de verdade. Então assim, eu não achei que os preços tava, nossa, que loucura, eu vou comprar. Não achei não, foi a única coisa que eu trouxe foi essa pulseirinha. No geral é isso, gente. Eu acho que algumas coisas assim, algumas observações apenas eu acho que faltou. Tipo, se eu gostei, gostei bastante. É uma experiência maravilhosa, tipo, você acordar cada dia num lugar, sabe? À noite, confesso que dá um pouquinho de medo, porque você olha a janelinha e não enxerga nada ao redor. Eu acho que eu até gravei um videozinho. Desculpa eu, tipo, tá colocando tudo picadinho, assim, porque eu nunca gravei vlog. Então eu espero que fique bom. Mas teve um dia que tava trovejando de noite, aí eu olhava pra fora, assim, na minha janelinha, e não dava pra ver nada, era tudo preto. Aí de repente caía um raio e dava aquela clareada. Eu, meu Deus do céu, né? Como que será pegar uma tempestade em alto mar? Então à noite dava um pouquinho de medo, mas é uma delícia. Não fiquei enjoada. Teve pessoas que estavam comigo que ficou, mas eu não fiquei, não senti nada. E dá pra sentir sim o navio. Assim, teve um dia que ele saiu, acho que do Rio de Janeiro, que a gente nem percebeu. Tipo, ele, na hora que a gente viu, tava se afastando da terra. Mas, assim, quando ele pega umas ondas mais altas, algumas coisas assim, você fica com a sensação que você tá assim, sabe? Quando você tá andando, parece que você começa a ir meio torto, assim. Principalmente no banheiro. Ai, teve uma observação do banheiro que eu não gostei. Em vez de box de vidro, sabe? Aquelas cortininhas que quando você tá tomando banho fica, parece que colando na sua pele. Mas voltando, né? Dá pra sentir sim o navio se movimentando às vezes. Não é sempre, tem horas que você não sente nada, mas tem horas que você sente. Mas assim, não é nada demais. Quando ele tá se movimentando muito, dá pra você ver pela água da piscina que fica criando ondas. E uma curiosidade da piscina também que eu tinha visto na internet, mas acho que nem todo mundo sabe, é que a água da piscina é água do mar, é água salgada. Então de noite eles esvaziam, limpam e enchem de novo com
a água do mar. Então é isso, dá pra sentir sim. Se eu voltaria a fazer um passeio de navio? Sim, eu gostaria de voltar, mas eu queria fazer um navio maior, porque eu vi muitas pessoas falando, né, que aqueles maiores são mais legais, são até mais luxuosos do que esse, o que eu não consigo nem imaginar, porque o navio é um luxo puro, é muito bonito, gente. Só quem tá lá dentro para ter uma noção de como é grande, de como é bonito, de como você convive de pessoas, assim, de diversos lugares. Ele fica entrando e saindo gente o tempo inteiro, né? E é muito legal, é uma experiência, assim, que eu acho que eu aconselho para todo mundo. Deve ser legal para todo mundo. Para quem não tem filhos, provavelmente é melhor, porque você consegue curtir muito mais, né, as baladas, os shows, tudo, ou pelo menos quem tem crianças maiores. Mas deu para curtir mesmo assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe por ter ficado um vídeo, como eu falei, picadinho assim, porque eu nunca gravei vlog, então eu ficava com vergonha às vezes, sabe, das pessoas me olhando. E se eu esqueci alguma coisa, que vocês tenham dúvidas, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou estar respondendo para vocês, né? E foi uma viagem assim para mim inesquecível, eu adorei e espero poder fazer outros vídeos de outras viagens para vocês também, por que não, não é mesmo? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!
then you begin to make it better. Se ainda gosta dele, responde quem o bate, que morro de amor por ele. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Longa estrada na vida, Por ele não posso, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão. alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada. This little town blues are melting away. I'll make the brothers torn, but only on. If I can make it there, I'll make it. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim